Muito bons dias, boas tardes, boas Boa- noites, boas madrugadas, Uns bons boas-vindas. dias para quem é de bons dias, uns boas noites para quem é de boa noite. Oh, bom dia para quem é de bom dia. Vamos lá. Vamos lá. Galera, então, estamos no nosso segundo encontro. Entretanto, o capítulo 1 é um capítulo denso, de conceitos que vão nos acompanhar durante vários capítulos. Então, nós nos sentimos compelidos a trabalhar esse capítulo de uma forma mais lenta, mais gradual, até porque tem conceitos aqui que a gente precisa tratar de uma forma mais delicada, até porque vocês não têm o hábito de tratar deles da maneira como deveriam. Então, assim, eu acho até, viu, Ronald, que a gente tem estado em contextos em que se fala muito de determinadas coisas hoje, né? Então, não é raro uma notícia de jornal dizendo, o jovem foi conduzido porque estava com uma jaqueta com o símbolo do nazismo, né? Mas poucas vezes eu vejo uma explicação mais eficiente sobre isso, né? Porque diz assim, poxa, você não vive uma sociedade de democracia e liberdade de opinião, e aí isso se torna uma justificativa para algumas coisas que são assustadoras, né? Não é porque você tem liberdade de opinião que você pode expressar qualquer opinião, né? Sim. E que fira, né, os direitos humanos, e assim, já tem gente perguntando o que é direitos humanos, aí vem aquela história do cansaço. Eu me canso para responder o que é direitos humanos, porque eu acho que isso está mais do que passado o tempo de todo mundo entender, né? Mas pode vir que eu vi que você ficou numa ansiedade aí para... Não, eu tenho, porque quando você fala disso, me dá um cansaço, mas me dá uma revolta tão grande. Porque, veja, a gente hoje vive uma coisa chamada filodoxia, amor à opinião. Sócrates, quando coloca a dialética para o conhecimento, para vencer aquela opinião dos sofistas, né, que era a opinião que com a retórica passava qualquer porcaria e relativizava tudo, Sócrates traz a dialética, a vencer a doxa. Hoje tem um amor a essa opinião, e essa opinião não tem uma base. Porque, por exemplo, quando você fala em direitos humanos, você questionar a questão de direitos humanos, primeiro você tinha que deixar de ser humano para questionar isso. Mas se você deixar de questionar, se você parar de questionar isso, você não deixa de ser humano porque você tem cérebro. Então, cérebro é para ser usado. Então, tem coisas muito básicas aí, por exemplo, liberdade de expressão. Onde é que a galera não entende que liberdade de se expressar, ela esbarra em qualquer ato humano. Eu não tenho direito a ser violento. A fala é um ato. Se essa fala é violenta, ela deixa de ser uma liberdade, porque fere a liberdade e o direito do outro. E eu não tenho direito a mais do que o outro, nem a menos. Então, é justamente a liberdade de expressão está nos direitos iguais que cada um tem. Eu não posso chegar e sair ofendendo os outros. E isso é uma prática muito comum do etnocentrismo, né? E aí isso é muito forte. O fascismo como um sistema e o nazismo que defende as questões etnocêntricas, eles vão justamente nesse espaço de que aquilo que diz respeito à minha cultura, aquilo que diz respeito ao meu grupo é superior. Então, quando me atinge, isso é grave. Mas quando eu atinjo o outro, é mimimi, porque o outro, de qualquer forma, é tido como inferior. Isso não é um discurso de igualdade, isso é um discurso de superioridade que está por trás de toda essa coisa que vai na internet. Aí eu estava falando assim, eu posso discutir isso. Não, isso aqui não é passiva discussão, isso aqui não é retórica, isso aqui é conhecimento. Porque você vai me dizer uma coisa, eu vou lhe dar oportunidade justamente para lhe mostrar o quanto você está errado. Mas o senhor dizendo assim não é arrogância? Não. A arrogância é quando você fala e não deve. Arrogare. Não. Rogar, falar. Sim. Então, quando você é violento, você está se colocando superior ao outro, porque você não está sendo só violento, você quer o direito de não ser punido pela sua violência. Isso não é liberdade de expressão. Então, é uma coisa assim, desculpe, colega, que eu fico, quando se fala Não, de de jeito etnocentrismo, algum. Eu já sei o associado. que eu vou provocar.
Aí você sabe que é um negócio que, bom, galerinha, pelo amor de Deus, bora estudar, bora sair dessa zona da ignorância, dessa Sim. ignorância que se orgulha de ser ignorante, né? E um convite bom, Ronald, é assim, a gente refletir sobre. Quando alguém viola uma coisa que a gente acha que é nosso direito, isso nos machuca, né? Mas quando eu violo o outro, tá tudo bem, vamos para um lugar da alteridade e da empatia, né? Porque assim, se fala tanto de alteridade e empatia, mas me parece que é um discurso vazio, Ah, né? mas quando a pessoa questiona direitos humanos, já começa a ter um problema. O próprio conceito de direitos humanos. Aí a pessoa diz, humanos de direito. Então tem seres humanos que não têm direitos humanos. Sim. Aham. Era, meu amigo, direito à defesa, direito ao mínimo de dignidade. Dignidade nem se tem mínimo, mas a gente está falando disso para ver se fica mais marcante a fala. Sim. E as pessoas estão se passando porque tem muita gente, assim como Hitler, com discurso de ódio, Aham. É. disfarçado de liberdade de expressão. Exato. Isso foi um tema da Banda de Medicina, inclusive, né? Discurso de Uhum. ódio, os limites entre o discurso e a liberdade. E é muito também legal se a gente conseguir sair do terreno do individual e pensar a coletividade, porque historicamente o homem sempre guerreou, Sim. mas durante muito tempo o ato de guerrear tinha um motivo, né? Hoje o motivo não é fundamental, as pessoas simplesmente querem impor o que pensam, sem uma discussão dialégica, né? Dialética, desculpa, nem dialógica, é porque eu misturei as duas. Mas eu gostei porque ele deu um trocadilho muito legal. A ideia de uma irritabilidade, uma dialética, né? E se não, se a gente pegar só a palavra dialética, uma coisa sem vida, né? Uma coisa... Pois é, eu já ia dizer até dialérgica. Então, Desculpa, viu, veja, gente? É porque meu cérebro bugou, como dizem vocês. mas deu Mas é certinho. algo que tem que ser repensado, porque, conforme nós falamos na aula anterior, não existe cultura superior nem cultura inferior. Existem culturas diferentes e dignas de respeito. Só que toda cultura que fere direito humano precisa ser questionada. Que aí não é cultura necessariamente, né? Essa coisa de a gente achar que, quando se fala cultura do machismo, cultura do estupro, a gente está falando da mesma coisa que a gente está dizendo aqui, é um equívoco. Isso existe aí para se pensar sociologicamente alguns aspectos, tá? E até criticar isso. Quando se fala cultura do machismo, cultura do estupro, é para se levar uma discussão, não é para se normalizar ou banalizar, pelo amor de Deus. Cuidado, vamos nos cuidar, né? Então, essa coisa, eu gosto muito desses conceitos, julgamento de outra cultura a partir de valores vigentes na cultura do julgador. Mais didático do que isso, impossível. Uma cultura ou indivíduo limita seu juízo de valor apenas à sua cultura, colocando como superior. E isso vem muito do eurocentrismo, né? Como primeiro mundo. Eu chego na terra do outro, não, essa terra é minha. Eu é que não tinha descoberto que era minha. Eu não tinha achadas. É tão absurdo, porque assim, eu moro no meu apartamento, o Ronaldo mora no dele. O absurdo que é isso, a pessoa... Basta o mínimo de sem lucidez, noção, né? Ronald. Lucidez vem de luz. Sim. Não é para ser hiperlúcido, basta ser lúcido, já tá bom, porque o hiperlúcido também é doente. Já tá bom. Então você chega assim, eu tenho minha casa, o Ronaldo chega, tem a dele, mas vem um cara lá de fora que não conhece a nossa casa e ele quer impor. Olha que absurdo. Hoje a gente acha absurdo se for a nossa casa, mas quando é do outro não tem problema. É aquela visita inconveniente, chega na sua casa e diz assim, esse quadro que você botou aí tá bonito, mas eu acho que ele ali ficaria melhor. Ou então na sua casa eu me sinto em casa. Ei, não se sinta em casa na minha casa, não. Não, e vai mudando tudo e vai querer te expulsar da sua própria casa, que é assim. É muito terrível. Ou então te fazer de empregado dele na sua casa. Fazer de empregado já está absurdo. Imagina tá pesado, a sua casa. Fazer de escravo.
Olha, Ronald, eu vou trazer um exemplo aqui banal. Banal porque foi banalizado. Né? Sim, Porque Hannah diz que o ser humano tem uma tendência a banalizar o que não é banal e normalizar o que não é normal, não é assim? sim. Vamos lá? Você chega na sua casa, com sua moto, e na sua garagem está um carro que não é seu e nem de ninguém que você conheça. Se fosse de alguém que você conhece, já estaria errado por ela não ter pedido permissão a você. Vou lhe dar um Aí exemplo vou. real disso aí. Posso que você falou da questão. Aqui no condomínio, eles resolveram, porque antigamente uma moto ocupava o espaço de uma garagem de carro. Então, eles fizeram espaços para estacionamento de moto, espaços menores. Então, ali, tem ali um carro, cabem 4 motos, para ter mais vaga para os carros. Eu saí de manhã, quando eu cheguei de tarde, tinha um cara com um carro no lugar das motos, Tomando 4 motos. tomando 4 motos. E aí, Plano, você está aqui, por que que você não pegou sua garagem? Porque aí é mais fácil de estacionar. Tá? É real. Tipo isso. Não é assim, né? Você pegou, Não é eu brinquei fake. aqui. Não é fake. Não, é real. E o cara cheio de direito. Agora repare onde eu quero chegar. Sim. Esse cara fez isso. Vai ficar muito zangado se fizerem com a garagem dele. Não, É a basta. política. É Aí o a que política do aconteceu? No passo outro que eu dia, a digo. galera fez isso, pegou na vaga dele, estacionou moto. Foi um Deus nos acuda aqui no prédio por causa disso. Porque na hora ele disse assim, Gente, ali é meu. Ah, quer dizer que o do outro não é do outro, é seu também? pronto, é a mentalidade eurocêntrica que a gente, sem perceber, reproduz. O eurocentrismo foi isso. Eu chego num continente que está lá, eu não conheço esse continente, como esse continente também não conhece a Europa. Mas não se fala do continente americano ou latino indo para a Europa. Se fala da descoberta, e era uma pergunta que se fazia, Ana, de quem descobriu a América? Ninguém. Ninguém descobriu. Quem invadiu a América? Qual foi o primeiro a invadir a América? Quem foi o primeiro a invadir o território brasileiro? É simples a gente entender a partir de uma garagem, a partir de uma história que Ronaldo traz e que eu trago de uma garagem. A gente pode metaforizar o que foi a chegada do outro. Aí, hoje, as pessoas, algumas delas, olham isso e dizem assim, mimimi, não é. Porque a história estudada é pela ótica do dominador. Vá para outra ótica, vamos colocar essa caneta aqui na mão de quem sofreu o abuso da escravização. Para ele contar a mesma história do que ela está lá no navio, nos porões, do que era apanhar. A história muda, gente. É a epígrafe do livro Vivo o Povo Brasileiro, de João Baldo. A epígrafe é uma frase que sintetiza, de certa forma, a ideia do livro. E ele diz: o segredo da verdade é o seguinte: não existem fatos, apenas histórias. Quem conta a sua história, conta a partir do seu olhar. No mínimo, a gente deveria ter a decência de escutar as duas, ou as três, ou as quatro. No mínimo. E a gente não ouve a história de todo mundo. E começa na nossa vida diária. Alguém conta uma coisa, você toma como verdade e espalha. Você nem ouviu a outra pessoa. E mudar isso dá um trabalho desgraçado. Mudar essa concepção de eu vi uma charge, eu boto até em prova, viu? Que diz o seguinte: a internet é um tribunal em que só há juízes, nunca réus. Pesado. Ai, meu Deus, eu boto em prova. E às vezes os meninos erram a questão. Vamos lá, relativismo cultural, meu doce amigo. Veja, o relativismo cultural, ele surge a partir do funcionalismo antropológico, né?
que traz uma coisa muito boa, que é a ideia de que cada cultura ela tem o seu valor em si. Então, cada uma tem sua autorreferência. Não existe uma cultura única, ou mais, ou menos, etc. Os dados positivos disso é justamente o respeito a cada cultura. A questão negativa é quando tem excessos em determinadas culturas que ferem princípios de direitos humanos, em que você simplesmente não liga porque é daquela cultura e acabou. Então, esse só é o aspecto de relativismo cultural que, às vezes, acontece defendido por alguns antropólogos. Né? Daquela cultura ninguém tem nada, mesmo tendo vítimas naquela cultura, como o caso de culturas que praticavam infanticídio. Né? E aí, antropólogos, não, é lá naquela cultura, não. É crime e não pode ser assim, está dentro de um território, parará. Então, agora, o relativismo cultural foi um avanço, porque você sai do etnocentrismo. Né? Aquela ideia de que uma cultura... E cuidado aí, porque a palavra relativismo não é ceticismo. Ceticismo é ausência de verdade. Relativismo é que verdade aí depende do referencial do lugar. Então, eu, de Salvador, não posso dizer que o cara lá no Xingu ele está errado segundo a minha forma de vida aqui. Então, é relativo a ele lá, assim como é a mim. É igual ao movimento e repouso, depende do referencial, né? Não é a ideia de que, não existe verdade. Não é isso. É que cada um tem a sua verdade cultural e ela é boa e deve ser respeitada. Boa para aquele grupo, pode não ser boa para mim. É a velha máxima, eu não preciso achar boa, mas respeitar é fundamental. Simples assim. Repare que essa imagem traz isso, né? O que está escrito aí, exatamente o que o Ronald explicou. Essa compreensão, e eu gosto muito desse ponto final, que todo ser humano é um ser cultural, sendo seus elementos culturais relativos a cada cultura. O resultado disso é uma grande diversidade. Repare, isso não é um relativismo, isso é uma constatação. O relativismo é a compreensão disto. É a compreensão. Se a gente compreender, tá bom demais. Não precisa levar para dentro da sua casa. Precisa de ser amigo de um japonês, ou de um chinês, ou de um coreano, ou de um boliviano, ou de um norte-americano, ou de um canadense, mas é saber que cada lugar desse não precisa ter amigo do nordestino, ou do gaúcho, ou do, sei lá, baiano, ou do paulista, ou do acreano, precisa ser, mas saber que cada lugar desse tem a sua construção cultural. Esses conceitos são muito profundos, gente. Não é uma coisa simples, eu vou decorar para fazer uma questão. É levar para a vida. E é também bater de frente de vez em quando, com toda amorosidade, dizer, olha, eu não concordo com o que tu dizes, não, viu? Por favor, reveja, repense. Sem fazer disso uma batalha campal, para ver quem está certo, quem está errado, ou quem vai ganhar e quem vai perder. Aqui a gente não pode reduzir a quem ganha ou quem perde. Aí vem uma sequência, Ronald, que eu queria que você levasse, porque assim, a sequência é relações culturais, intraculturalismo, interculturalismo, aculturação. Eu acho que são 4 coisas assim que tem muita base sociológica, né? Isso, bora lá. As relações culturais, o próprio nome é autoexplicativo. Você consegue se relacionar com culturas, com vivências diferentes, com uma certa harmonia, cada um respeitando as suas culturas. Certo? Isso é um ponto muito básico. Aí você vai entrar, já posso pular para os outros? Pode. Pronto. Aí você vai para a questão de intracultura, né? Duas ou mais culturas se chocam, né? E nesse choque cultural você vai gerando ali coisas que podem ser positivas ou negativas dessas duas culturas. O certo é que as culturas se absorvem de alguma maneira. Né? E, quer dizer, o conceito de intra é justamente esse contato que não é uma relação, é um contrato que termina um imbricando no outro. Né? Aí a gente não tem ainda um juízo de valor disso. Os próximos vão ter o juízo de valor.
Isso aí é uma coisa, então, natural, né, Ronald? Elas se encontram e aí é o processo natural de É diferente absorção? da relação, que na relação essas duas culturas, elas existem, mas elas não interferem uma na outra. Na Sim. intracultura, você já percebe que elas terminam ali se tocando de uma maneira, não é? É um processo em que duas ou mais culturas estão ali e que vai gerar alguma coisa, né? Porque aí vem uma outra etapa, que é o juízo de valor, se vai ser a aculturação ou a inculturação. Tá. Então, repare, para organizar na cabeça do menino, para haver a aculturação, primeiro tem que haver o Pronto. intraculturalismo, o É encontro. assim, o português chegou aqui no Brasil, ele veio visitar o Brasil, está lá a cultura nativa do Brasil, a cultura originária. Ele vai lá, consegue ali com os pajés trazer algumas coisas, algumas armas, sei lá o quê, e levar para o Brasil. Você está tendo uma relação aí cultural. Quando os portugueses decidem morar no Brasil, eles Peraí que eu decidem vou morar no para Brasil, aqui, aí aqui, você né? vai ter esse choque cultural aí. Agora, Certo. o português viveu no Brasil e quis impor sua cultura e acabar com a cultura do nativo, a aculturação. Ou seja, esse A é que ele negou a cultura existente no lugar e está impondo a dele. É uma aculturação. Sim, certo. Então, repare, gente, isso é muito importante para vocês organizarem a cabeça de vocês. Por isso que eu pedi a Ronald e estou fazendo eu estou perguntando como se fosse vocês, tá? Então, ele traz o encontro, é isso, é intra. Se uma se impõe sobre outra, a gente está numa aculturação. Mudança de uma cultura a partir Agora, do volta só um contato. pouquinho aí, Paulinho, volta só um pouquinho antes desse aqui, por É causa porque eu vou voltar ainda a esse Pronto, aqui. aí aqui, ó, o interculturalismo, porque assim, ó, intra, se chocou as duas culturas. Aí agora uma começa a adentrar na outra, inter. Pronto. Só para a gente não Certo. perder a ordem. Então, assim, o inter é essa interação. E me parece que o inter é algo positivo, né? Não há nenhuma. É como o Colombo chega lá nas Américas, ele está tendo ali aquele momento em que os nativos trazem comida, eles estão vendo, estão ali acampados, então tem um intra, você entrou, tem um inter, você já está dentro da cultura, e aí agora vem o outro processo. Agora eu quero acabar com a cultura do nativo, a aculturação. Certo, certo. Então, é como se a gente tivesse, de uma forma bem simplista, dando um conceito de bom ou ruim. O problema maior, tudo aí é contato, que é intra, mas o que seria mais danoso seria um processo de aculturação. Porque, por exemplo, no Brasil a gente teve uma intracultura com os franceses, uma inter com os franceses, mas que não gerou nem aculturação nem culturação. A gente não teve isso. Eles tiveram aqui, levaram para o Brasil, fizeram permutas, eles tiveram intra, eles conviveram inter, mas eles não destruíram nem essas culturas, a cultura francesa se misturou à dos nativos. Pronto, perfeito. Isso é importante, viu, gente? Porque às vezes a gente pega esses conceitos e não consegue dissociar uns dos outros. É preciso criar essa dissociação, né? Para a gente, dissociação do conceito, separação, não dissociação da gente, pelo amor de Deus, aí a gente entra em conceitos psicológicos, psíquicos, que são muito perigosos. Mas, assim, é preciso dissociar, separar, tá? O que é uma coisa e o que é outra. Por quê? Porque, às vezes, as questões trazem um texto com determinada situação e você vai ter que dizer se é aculturação, se é intraculturalidade, interculturalismo. Você tem que apontar, porque são conceitos que estão na prova de linguagem, como arte, e às vezes estão na prova de sociologia, que é humanas, e aí vem simbiose, que é diferente de aculturação, né, Ronald? Pronto. No processo simbiótico, você já tem aí um estudar aquela cultura, né? E, a partir do contato com essa cultura, aprender com essa cultura. Por isso está muito ligado a estudar uma língua, fazer um intercâmbio. Certo? Que é uma coisa comum na vida dos jovens hoje, né? Isso. Então, você tem um convívio com aquela cultura não está se sobrepondo à sua, você que está ali.
Tem um outro conceito aí que é muito próximo, a gente vai ver que tem umas pequenas diferenças, que é o de assimilação, né? Nesse a Sim. gente tem uma simbiose, um convívio ali, que você está buscando, não é você... Ah, eu gosto muito da cultura francesa, então eu vou estudar o francês, vou morar na França, vou aprender. Ou você tem uma escola bilíngue, uma escola de outra cultura, vou colocar meu filho lá, ele gosta dessa cultura, então ele vai passar por esse processo de educação em que a coisa vai. E é engraçado, tem outro processo aí que a gente vai ver que tem a ver com a educação, mas já é uma outra questão que é para o imigrante, né? Mas mais à frente a gente Isso. vai ver. Nesse caso, não, Pronto. né? E aí, Ah, dentro desse processo de simbiose, você tem um processo de osmose. Osmose já é, você está com aquilo ali o tempo inteiro, vivendo aquilo ali. É como o menino nasce em Salvador, ele usa casaco americano, tênis americano, ele usa tudo. Ele não tem, ele começa a viver tanto dessa exposição a isso, que ele vai aderir nessa cultura e não tem nem noção da dele. isso, que está perdendo. Os movimentos de refugiados, eu acho que entrariam aí, né? Sim, porque você chega aqui, os filhos dos refugiados, eles terminam passando por dois processos, né? O de osmose, dessa repetição o tempo todo, e se eles não têm uma cultura em casa, eles não têm um processo de endoculturação, porque a endoculturação, eu estou ali como imigrante, mas eu tenho a minha comunidade, então eu tenho a minha Sim, cultura e tenho aquela do lugar que eu estou. Olha, que é diferente da simbiose. Na simbiose você quer ali. Outra coisa, você está ali. Se você está ali, obrigado, não tem né? nada da sua cultura, osmose. Se você está ali, tem uma educação naquela cultura, mas tem uma educação na sua endoculturação. É muito legal, porque assim, por exemplo, você vai a São Paulo, tem o bairro da Liberdade, né? Isso. Então é um bairro oriental, que tem muitos chineses e japoneses, mais japoneses, inclusive, do que chineses. Mas você encontra, inclusive, muita comida chinesa lá, né? E eles estão ali vivendo dentro de São Paulo, no Brasil, mas a cultura deles é muito respeitada. Isso. Eles se E os filhos mantêm. deles fazem um processo de endoculturação. Eles vão para as escolas e nessas escolas eles aprendem a cultura portuguesa, ou portuguesa, ato falho, a cultura brasileira, né, na escola. Aham. Porque, Mas assim, eles não inclusive, deixam a cultura deles. a simbiose, inclusive, o cara pode ir até a outra cultura e voltar para dele, né? Pode. Ele vai vivenciar essa cultura de uma forma espontânea. Já na osmose, é essa repetição tão grande que você perdeu sua cultura. É Sim, aquele, digamos que o japonês chegou aqui e foi criado da maneira... O Brasil, aqui não acontece muito não, mas no Japão acontece. O menino vai para lá, tem aquela cultura, só aquela cultura, e não tem uma comunidade de referência. Ou, às vezes, os pais brasileiros vai lá para os Estados Unidos, chega lá, o menino é educado na escola, em casa, ele, em vez de falar com o menino português, ele fala o inglês. Em vez dele sim, explicar a cultura brasileira para o filho, ele explica, ele só fala da questão americana. Então, isso aí é uma osmose, né? Osmose é sim, contato em que a coisa se funde. certo. Então, no caso, por exemplo, do helenismo, que Alexandre produz, Dois processos. constrói, aí, mas você também, aí nesse caso, você tem uma fusão, né? Porque ele absorve o que é do outro, entrega também o que é dele, pelo conceito que eu estou vendo aqui, a união de duas ou mais culturas com assimilação de elementos, gerando uma nova. Seria isso uma fusão ou você acha que Mas estaria dentro Alexandre, de... antes de chegar na fusão, ele fez um processo de enculturação, ele Sim, coloca a cultura grega ali, ao mesmo tempo, ele respeita aquela cultura dali, produzindo coisas para a Biblioteca de Alexandria, salvando os livros, aquilo tudo. Então, ele respeita essa cultura. E por parte do dominado, tem um processo de assimilação cultural. Eles assimilam aquela cultura do dominante, mas ele não perde a dele. Por isso que não é aculturação. Porque na sim, aculturação, sua cultura é esmagada. É igual osmose, mas em osmose a pessoa nem tem noção mais de cultura. Então, os portugueses chegam no Brasil, eles começam a proibir os cultos religiosos dos povos originários. Ou você pega a barca de São Lourenço, eles demonizam todas as entidades, né,
da cultura dos povos originários. E aí é a aculturação. Já na fusão, você trouxe a questão de Alexandre, então você se funde essas duas culturas. Mas tanto na fusão como na enculturação, você tem um processo que pode. Agora, quando isso vira uma assimilação cultural, se dá pela propagação. A assimilação é um processo muito próprio hoje da indústria cultural. Então, por exemplo, a cultura norte-americana é passada, massificada nas séries, nos filmes. Hoje, agora, até filme coreano, até filme espanhol, vem com massificação da cultura norte-americana. Então, você tem o povo ali assimilando, os jovens assimilam essa cultura, e ali está curtindo aquilo, mas ela sabe qual é a cultura, mas ela está assimilando, é livre também. Apesar dessa difusão, é livre você escolher a cultura do outro, não pode dizer. Sim. Porque como é cultura de massa, existe uma ideia de consumo. Sim. Agora me diga uma coisa, Ronald, sociologicamente, no caso da cultura africana e afro-brasileira, né, o africano, eu falo africano mesmo aqui como continente, vieram pessoas de vários países diferentes, de várias comunidades, entram aqui. Aí eles resistiram. A tentativa é de um processo de imposição, aculturação, e acaba sendo uma fusão, é isso? Eles têm um processo mais legal, que é um processo de enculturação. Porque no processo de enculturação, você pode, por exemplo, hoje no Brasil, a gente pode pegar o sincretismo, Sim. A gente pode pegar a cultura do candomblé, Sim. Você vai conseguir encontrar ela pura, e você vai conseguir encontrar a cultura cristã católica também pura. Ou seja, aqui no Brasil tem de tudo e mais o que não tem nome. E mais um pouco, porque se você pega a Umbanda, é algo maravilhoso, porque a Umbanda tem o cristianismo católico, tem o candomblé, ainda tem um tem o bandomblé, espiritismo kardecista, e ainda acharam que estava pouco, brincadeira à parte, ainda introduzem questões culturais, como cigano, caboclo, preto velho, faz parte da cultura. E aí você não tem os orixás da mesma maneira do candomblé, você tem entidades ali ligadas e tem os espíritos evoluídos, tem uma série de coisas. Então, assim, é muito rico. É um processo de enculturação maravilhoso e de sincretismo. Uhum. E aí a palavra sincretismo tem um lado que é extremamente positivo. Uma cultura sincrética, ela mistura sem excluir outra. Sim. E aí é por isso que há o erro quando o Gilberto Freire fala do sincretismo racial. Uhum. A mistura não foi sincrética, não foi harmonia, não foi democrática, foi imposição, foi estupro. Branqueamento, né? Exato. E aí não pode usar o termo sincretismo racial. E foi violenta demais, porque houve muito estupro para esse sincretismo acontecer. Foi um sincretismo quase... Nossa, foi criminoso. Foi criminoso. Né? Por isso que não se pode dizer que foi sincrético a questão racial. A questão religiosa, sim. O produto ficou até uma coisa, se a gente pegar hoje, né, e olhar essa multiplicidade, a gente tem uma tendência a romantizar o que é extremamente naturalista. Sim. E aí o que acontece? A gente não pode esquecer que a cultura, e aí tem uma coisa que é importante no século XX, que é essas culturas de bases africanas, ou do continente africano, aqui houve um processo muito forte no século XX, a partir da intolerância religiosa, de aculturação, que foi o mesmo processo que fizeram com os nativos, demonizar as entidades do candomblé. Sim. E demonizar a partir da visão cristã, né? Não, a partir da visão dicotômica de bem e de mal, Sim. Você estabelece que aquela entidade que não é bem ou mal, porque não tem uma referência na sua cultura, ela Sim. é má. E sendo má, Exato. tem que ser perseguida, tem que ser combatida. Porque vem aquela imposição mesmo cultural, né? A ideia de que o que não é igual a mim, ó o etnocentrismo. E o que é pior, disfarçado de bom. Aquilo que não é igual a mim e não é bom, é mal, tem que ser excluído, eliminado. Então você torna o que é bom muito pequeno, porque dá para ter um controle. E aí você sai ceifando tudo aquilo como mal. Exato. Exorcizando,
tirando. Eu acho massa, porque isso também traz o elemento da morte e foice, né? É a coisa de... A morte, ela é aquela que ceifa a vida. Exato. Por isso que, né, aquela... Vamos lá. Aí vem o apartheid, a segregação. O apartheid já é um processo que vem de um outro processo, que é do racismo, muitas aspas, científico. Quando, a partir do século XIX, se pega os conceitos de Darwin, distorce para a questão cultural, e cria-se o darwinismo social, cultural, ou o evolucionismo usado para questões de cultura. Quem é mais e quem é menos, quem tem mais ou quem não tem cultura, e quem cabe a quem tem cultura domesticar, explorar quem não tem. E aí, o que vai acontecer? Tem cultura superior ou inferior. Mas quando se percebe que em alguns lugares essa cultura tinha gerado miscigenação, e que essa miscigenação, ao contrário do que eles pensavam, porque eles pensavam o seguinte: como o homem branco é superior, é mais forte, no cruzamento com o preto, o branco melhoraria, o miscigenado sairia mais branco. No cruzamento do branco com o amarelo, estou usando a questão das cores para entender essa nomenclatura da época. Então, eles perceberam que no cruzamento de homens, né, com africanos, os traços mais marcantes eram dos africanos, dos asiáticos, os traços mais marcantes dos asiáticos, dos homens americanos, verdadeiros americanos, né, os nativos, os traços eram mais fortes dos nativos, ou dos povos originários, tanto aqui quanto na Oceania. Eles disseram: a miscigenação é uma degeneração. Daí o papel importante de Gilberto Freire dizer que a miscigenação é uma coisa boa, que até Monteiro Lobato e seus amiguinhos diziam que era doença, que era não sei o quê, e tal. Aí vem uma questão que nos Estados Unidos foi o apartheid, a proibição de relações entre raças, estou usando o termo que era usado, e a segregação das raças inferiores em guetos, etc. Então, esse é o apartheid norte-americano, final do século XIX, início do século XX, e na África do Sul, bem mais recente, né? Agora, mas no Brasil não teve um processo de apartheid? Não, o Brasil fez isso de outra maneira. O Brasil fez um processo de embranquecimento, trazendo povos do continente europeu que estavam em situação, em alguns lugares, de miséria, patrocinou a vinda desses povos para cá, estabeleceu lugares para eles na região sul e na região sudeste, mas principalmente na região sul, deu incentivos para plantio, etc., e obrigava eles a retornar. Só que tem o que foi, moça? O que acontece aí? É que esses povos, diferente dos povos que estavam sendo escravizados, e quando saíram da escravidão nada tinham, esses povos já tinham pelo menos terras que eram deles. E aí hoje fica esse povo, né, pensando que o Nordeste está explorando, quando foi o Nordeste que sustentou todo esse processo. E uma coisa que eu acho que a gente precisa também pontuar é que aqui a gente não fala em apartheid também, porque embora tenha sido extremamente cruel, você não teve essa bipartição. Esse lugar é de preto, esse lugar é de branco, esse lugar. Havia abstratamente isso, mas nos outros lugares em que a política do apartheid existiu, isso era lei. E tinha leis. Aqui acontecia com uma sanção espontânea, ou seja, o racismo. A pessoa não ia nos espaços porque ia se sentir mal. A pessoa não entrava no elevador social, ia no elevador de empregado porque ia se sentir mal. Então não tinha leis. Tinha da forma como uma punição espontânea, que é o racismo. E aí você tem uma questão estrutural, mas não legal. Uhum. E aí é bom vocês, se vocês se interessarem, esse grupo de segundo ano é muito bom, vocês observarem e lerem um pouco sobre Luther King, sobre Nelson Mandela, sobre figuras que levantaram a bandeira. Angela Davis. E aí vem o feminismo negro, tá? O feminismo preto mesmo, tá? A história do feminismo preto.
Porque no início, a mulher que levantava a bandeira era a mulher branca, classe média alta, classe alta, que brigava para o homem não abrir a porta da carruagem para ela, que brigava para o homem não estender a mão para ela descer da escada, coisas do tipo. E a mulher negra nunca teve isso, a mulher preta nunca teve isso, né? Então, não é uma questão de sufrágio, não é uma questão de votar, até porque no Brasil e no mundo o voto não era universal, nem para os homens, tá? Nem para os homens. Homens pobres não tinham direito a voto como homem rico. Então, não é uma questão feminista só, era uma questão das mulheres brancas com um nível social bom que queriam votar porque os homens de nível social bom votavam. E aí vem o feminismo negro, vem o feminismo preto, e dentro do feminismo preto tem outros feminismos, né? Hoje existe aí... pautas ou agendas, né? Sim, e que tem sido cobrada. Aí Ronald já se antecipou, né? Falando dessa questão do sincretismo, que é uma fusão, mas é uma fusão espontânea, natural, não é uma coisa de imposição, de violência, né? É porque a gente pode ter que lembrar que foram os povos escravizados que disfarçaram suas entidades religiosas nos santos católicos, mas eles sabiam o que estavam fazendo. E que, por outro lado, enganou. Não é bem assim, né? A gente sabe que as festas dentro da senzala, né, eram permitidas para evitar ou diminuir a quantidade de escravizados que morriam com o banzo. Banzo era aquele homem ou mulher que vinha do continente africano que tinha uma depressão com saudade da terra. Mas isso também passou para aqueles que eles chamavam de crioulo, nome extremamente errado, que era dizer que era o homem negro que já nascia no Brasil. Né? Você vê que em todo lugar crioulo é a mistura da língua do colonizador com o colonizado. Aqui crioulo era para dizer que era o homem ou a mulher nascido no Brasil, e não advindo do continente africano. E esse sincretismo... É só para falar que o sincretismo ficou com uma marca da cultura, principalmente em lugares como a Bahia, né? A gente fala de sincretismo, inclusive, linguístico, culinário, né? Religioso. Sim. E nas questões de prova, muitas vezes eles deixam de lado isso que a gente está explicando para você para dar um nível maior de conhecimento. Que a palavra sincretismo está atrelada a um encontro, a uma fusão, mas que vai acontecendo de forma mais natural do que positiva, do que imposta. Mas em muitas questões eles desmerecem, deixam de lado esse detalhe e chamam de sincretismo mistura. Então, tem o sincretismo cultural ligado à culinária, à religiosidade, à etnia, né? Quando a gente sabe que aqui essa questão étnica foi um artifício, né? Foi pensado, foi algo imposto, né? Vamos branquear, e até hoje tem gente que afila, quer o nariz do menino afilado, porque o nariz mais afilado aperta, inclusive, o nariz todo dia para ficar afilado, porque é mais europeu, não é? E outras questões, né? Questão de cabelo, questão de testa. As pessoas continuam fazendo determinadas coisas que vão de encontro ao relativismo. Mas diga, Jair, você ia falar alguma coisa, amor? Não, eu estava aqui querendo lembrar o nome do autor, esqueci, mas você vai lembrar. Tem um filme, tem um livro muito bom, que é O Pagador de Promessa. Sim, Dias Gomes. Dias Gomes, que é muito bom para você entender, né, sem fazer spoiler do livro. O cara tem um jumento. Uma crença. Que no interior ele faz uma promessa para esse burro se curar de um acidente, só que ele faz a crença, ou ele faz a promessa para Santa Bárbara e num terreiro, que no terreiro seria Iansã. Então o burro se salva e ele vem pagar a promessa na Igreja Católica de Santa Bárbara. E aí a gente vai ver o processo, como é dado esse processo entre a igreja e o candomblé, né? É muito interessante o filme e o livro também. O filme é bem antigo, é de 1962, você pode encontrar ele no YouTube. Foi premiado esse filme. Pode encontrar ele no YouTube. Que, na verdade, nasceu para ser peça de teatro, né? A história é toda narrada, dividida, né? Como se fosse um roteiro de teatro. Em atos.
Bom, aí a bola para você, né? Porque isso é Aí, uma muvuca, isso é uma casa de marimbondo, eu acho que o sem problema tamanho. todo é que tem duas coisas aí. A primeira, eu descobri uma forma de explicar a apropriação de forma contrária, né? Que é assim, ó, é, uma cultura que domina outras culturas, é muito difícil você sofrer apropriação, já que aquela cultura tem um destaque, um poder na sociedade. Mas digamos que você pegou na Igreja Católica uma batina, um hábito de freira, e usa aquilo ali no dia a dia. Alguém vai chegar para você e vai dizer, não, você não pode estar usando essa batina. Por que eu não posso? Porque essa roupa é uma roupa de um Sacerdote, o padre. sacerdote, e é de um sacerdote católico, então você não pode usar isso. Aí você diz, se é do sacerdote, eu não posso usar, porque é algo sagrado para uma determinada cultura. E olha que a gente está falando de uma cultura dominante. Aí você vai para uma cultura que foi dominada o tempo inteiro, e tem seus símbolos, seus significados. E aí você pega símbolos e significados sagrados dessa cultura e usa de forma que você banaliza algo que nem sequer você entende, como é a ideia desse cara aí, usando um cocar que não é para todo mundo, ele não deveria usar, e ali tirando foto, fazendo esse tipo de coisa. Aí você diz, mas o nativo, como é o nome? O indígena está permitindo. Veja, essa é uma questão muito delicada. Será que ele está pensando que essa cultura dele está sendo menosprezada porque ele está ganhando alguma coisa aí para fazer isso? A tribo ali ganhou outro meio porque virou um lugar turístico, entendeu? Então, a apropriação pode ser feita, né, até mesmo, né, feita não, permitida por pessoas que são daquela cultura quando ela não tem noção da sua própria cultura. E aí E você aí vai... gera essa subjetividade, né? Porque fica desse lugar que você está falando aí. E a gente diz, mas eu uso para usar, mas não é essa a questão, né, Ronald? É se a pessoa entende que aquilo é sagrado, ela vai usar se ela tiver autorização do sagrado para fazer isso. Sim, Então, vê a subjetividade aí, né? é igual aquele diplomata brasileiro que morreu na embaixada lá no Iraque, né, virou filme até, interpretado pelo Wagner Moura. Ele ficou pela ONU como o administrador, não lembro agora do lugar, e nesse lugar estava tendo muito conflito entre as pessoas que queriam governar, né, a partir de uma ideia democrática, as pessoas mais velhas, né, os sábios, anciãos, e aqueles que estavam promovendo guerrilha, né, nesse lugar. Ele resolveu fazer uma reunião com os grupos lá de guerrilha e com os anciãos, etc. E ele coloca uma estola, né, a gente chama de estola, que é aquilo mesmo que o padre usa, e que as pessoas banalizaram tanto que hoje usa as pessoas, enxáfia, não sei o que, usa pro... Mas aquilo é um instrumento sagrado na Igreja Católica e em várias comunidades representa o ancião, aquele que o povo reconhece como um mestre naquela cultura, né, o que seria um pajé, um homem, né? E aí ele vai para essa reunião com isso. Uma confusão danada. Aí um dos caras, que é o representante da guerrilha, diz assim, você está todo errado. Você não vai conseguir nunca promover a paz entre nós se você não consegue falar nossa linguagem. Você não entende nossa cultura. Inclusive, isso que você está usando aí. Só quem usa são os homens sábios. Você jamais poderia colocar isso em você. Né? E aí ele fica envergonhado, porque mesmo sendo um diplomata, ele comete uma apropriação cultural, né? Ele não poderia se colocar nessa distinção social, cultural que ele não tinha. Sim. E aí, depois de muita confusão, de muita diplomacia, ele consegue promover a paz na cidade para que a ONU saia dali, eles tenham a vida dele normal. E no dia da eleição, né, acontece tudo normal, as partes se acertam.
Quando o novo presidente vai assumir, que ele está lá para passar como é que chama? A faixa presidencial, como autoridade da ONU, vem um grupo de anciãos com, né, um negócio na mão para dar para ele. E esse grupo de anciãos reconhece nele esse homem sábio e coloca nele a história. É algo muito bonito para a gente entender o que é a apropriação cultural. Não é você que se coloca isso. É o outro que te reconhece, né? Não é quem tem autoridade na cultura que reconhece em você alguém que pode ter acesso a certas coisas. E, de novo, a gente volta para uma coisa que a gente tem dito muito nas aulas, né? A importância do conhecer. Exato. O conhecimento, né? Porque não eu gosto muito de frisar uma coisa, é tão bonito. A gente vê que alguém tem conhecimento e a gente balança a cabeça, pô, fulano sabe, né? Fulano tem domínio. A gente faz muito isso diante de algumas pessoas, né? Fala assim, pô, você viu fulano? Que pode ser pessoas do nosso convívio, pessoas com quem a gente não convive, mas que reconhece, né? E que são nossos referenciais. Mas como um conhecimento mentiroso, conhecimento fake, tem feito as pessoas dizerem coisas, fazerem coisas e usarem coisas sem a devida pertinência, não é? Então, o outro merece respeito, não é? Aqui na Bahia a gente tem muitas coisas desse tipo, né? Então, eu quero comer acarajé, mas eu acho que o acarajé, como tem uma cultura, e aí eu já aproveito para fazer essa introdução, né? Como esse quitute tem a ver com a cultura africana, e eu acho que a cultura africana é isso, é aquilo outro, eu quero comer porque acho gostoso, mas eu não quero com esse nome, eu vou lá e mudo o nome, independente de quem esteja fazendo isso. A fala aqui não é para falar mas do que. O que essas pessoas estão fazendo? Ou que pegam a capoeira, vamos mudar para poder se adaptar, adequar ao que eu desejo. De novo, a gente entra nessa prepotência, nesse egocentrismo. O mundo tem que ser como eu quero que ele seja. E eu não preciso respeitar quem merece ser respeitado, porque isso não me pertence. Eu posso até criar condições que viabilizem esse pertencimento. Eu vou à fonte, eu me apresento à fonte, eu conheço pessoas que foram até a cultura indígena, se tornaram defensores, passaram por rituais, e hoje as próprias comunidades indígenas dão esse título que você falou aí, né, do sábio. Então, nós fizemos esse colocar para você. Você pode usar, mas não é para você usar para desfilar, é para fazer selfie. Isso tem um significado, né? E no caso dele, ele contribuiu para que aquela sociedade se reorganizasse, para que aquela sociedade conseguisse viver em paz. Então, depois de muita luta, ele consegue isso. E o filme é muito bom. Apesar de trazer um lado triste, ele morre justamente num atentado lá e tal, mas mostra a trajetória dele, trajetória de vida como um diplomata em culturas diferentes, erros e acertos dele em relação à questão de culturais, né? Sim. E que a gente diz assim, poxa, mas... E ele trata isso, né? E, como um diplomata, ele estudou muitos anos para se formar em determinadas culturas e ele percebia que ao chegar naquelas culturas sabia muito pouco. E aí eu já aproveito para puxar isso, Ronald, para a gente fazer uma introdução do tópico, né, aproveitando esse finalzinho de aula nossa, em que as culturas africanas, das quais a gente falou muito aqui, usando esses conceitos, porque eu acho que as culturas de povos originários e as culturas dos povos africanos que sobreviveram através de uma resistência são as maiores vítimas de uma série de conceitos que a gente olha e diz assim, não, são conceitos perversos até, né? Conceitos assim que atingem a profundidade. Então, aí a gente já apresenta para vocês o continente africano, que certamente como segundo ano vocês conhecem, são mais de 50 países, e são países, inclusive, com etnias diferentes dentro dos próprios países. Então, você tem lá o norte da África, que recentemente teve o cuscuz
tombado como patrimônio da humanidade, o cuscuz que é ali da Tunísia, da Argélia, da Mauritânia, do Marrocos, aqui em cima, né? E que tem uma cultura de uma vastidão muito grande, e eu acho que há um equívoco aqui de olhar a África como um país, assim se fala, ele é africano, né? E se deixa de perceber, porque dá trabalho estudar a cultura africana, o MEC, inclusive, impõe aula de cultura africana e afro-brasileira, e não dá um arcabouço de formação, inclusive nos cursos de história, sobre cultura africana e afro-brasileira. E aí se reduz muito a África, a região subsaariana, a ideia de que tem doença, de que tem fome, tem miséria, mas a gente esquece, inclusive, que a Europa tem uma responsabilidade muito grande, que lá no imperialismo a África foi toda fatiada, como se fosse um grande bolo, cada um pega sua fatia, a França pega sua fatia, a Inglaterra pega sua fatia, a Holanda, e hoje a gente vê nas seleções de futebol desses países uma presença de muito descendente, né, da cultura africana, e essa riqueza, como referência, eu que gosto dos filmes, né, toda hora eu cito um filme, eu acho que Pantera Negra é uma boa oportunidade para a gente dar uma olhada nessa diversidade cultural, e se você quiser o lado político, aí tem muitos, o lado imperialista, você tem Diamantes de Sangue, Amor Sem Fronteiras, Em Jardineiro Fiel, você tem muito filme, eu acho Diamantes de Sangue sensacional, tá? Essa visão eurocêntrica, vai lá em Serra Leoa, para buscar o que tem lá de precioso. Vamos buscar os diamantes. E o que se faz para alcançar esse intento? Isso é um detalhe. Não, não é detalhe. Isso é uma coisa muito séria, isso é uma coisa muito firme, e o Brasil vai receber muito, né? A gente tem manifestações artísticas que vão ser recebidas aqui, mas que antes de serem recebidas coexistem lá. Então é um grande palco da pintura rupestre, você tem muitas cavernas, mas o que caracteriza muito os lugares no norte da África, como a África em sua totalidade, são os seus rituais. E nisso a gente pode relacionar muito com a questão dos povos originários aqui do Brasil, os nossos indígenas também da América Latina, rituais, e aí volta ao Pantera Negra, essa coisa da dança e da música como elemento ritualístico, não é dançar por dançar, a gente, por exemplo, aqui diz assim, eu estou a fim de dançar, vamos sair para dançar? E quando, na verdade, a gente tem essa referência como manifestação cultural, né? Então, quando a gente traz isso para vocês, tem pinturas de mais de 30, 40 mil anos, com manifestações, muita escultura de madeira, a gente vai falar muito disso no nosso próximo encontro, e essa questão da significação, né? O que para a gente, eu vou levar para casa porque é bonita, vou levar essa carranca para botar na minha sala, para eles tem uma, aí volta a apropriação, por isso que eu fiz questão de começar isso nessa aula, sabe, para casar, porque fica muito didático, né? Você saber que aquilo é produto de uma história, de uma crença, de um ritual, que não é só pega a madeira, faz uma escultura e vende, que essa venda hoje, muitas vezes, Ronald, é necessária para uma sobrevivência, tá? Mas que, na essência, não foi feito para ser vendido nem comercializado. Foi feito porque tem uma representação, né? E aí, muito disso também, esses seres humanos escravizados trouxeram para o Brasil muita técnica para a construção de casas, a argila muito usada, hoje, inclusive, para efeito estético, né? Para a pelezinha ficar viva, bem, bonita. Então, o convite é para a gente mergulhar agora nessa cultura que o Brasil herdou muito bem, mas para a gente falar dessa cultura que o Brasil herdou, a gente tem que falar dessa cultura na sua origem, e isso a gente vai fazer, vai continuar a fazer na próxima aula, que é a nossa aula 3, a partir da África subsaariana. É ou não
não é ou não é, professor Ronaldo? Isso. Isso. Então, fica disponível já essa aula para vocês, tá certo? Se quiser, assista mais de uma vez, faça as suas anotações, porque fatalmente as cobranças que serão feitas no simulado terão uma relação muito direta com tudo isso que a gente discute. Vamos ampliar o livro, tá certo? Vamos trazer essa visão crítica, e é isso aí, a gente se encontra daqui a pouco, quando vocês estiverem assistindo já a nossa aula de número 3, que é a continuidade do capítulo 2. Rod, um cheiro!